Olá, estou aqui mais uma vez para a gente fazer a partilha do Evangelho. Hoje o Evangelho se encontra em São Lucas, no capítulo 16, versículo de 9 a 15. E eu vos digo, fazei amigos com o dinheiro da iniquidade, a fim de que no dia em que faltar dinheiro, estes vos recebam nas tendas eternas. Quem é fiel nas coisas mínimas, é fiel também no muito. E quem é iníquo no mínimo, é iníquo também no muito. Portanto, se não fostes fiéis quanto ao dinheiro iníquo, quem vos confiará o verdadeiro bem? Se não fostes fiéis ao bem alheio, quem vos dará o vosso? Ninguém pode servir a dois senhores. Com efeito, ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus, amigos do dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam dele. Jesus lhes disse: Vós sois o que queres passar por justos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações. O que é elevado para o homem é abominável diante de Deus. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Então, essa palavra, mais uma vez, Jesus muito direto, não nos deixa dúvidas em relação ao que pensar e ao que refletir. Ele é muito claro que a gente não pode servir a dois senhores. Nessa época, ainda nem se existia redes sociais, imagine se existisse, e aí a gente poderia falar de outros tantos valores que hoje são maiores do que o nosso desejo de servir a Deus e de estar na sua presença. Hoje nós temos muitas distrações e colocamos muitas coisas no lugar do nosso Deus. Então, muitas vezes estamos, ou na maioria das vezes estamos, servindo a essas outras coisas, essas distrações, e não estamos servindo ao Senhor. E servir ao Senhor pode ser servir ao seu irmão dentro de casa, pode ser servir ao seu esposo, aos seus filhos, servir dentro do seu trabalho com honestidade, com respeito. E a gente não tem, eu acho, tido muito essa reflexão, ou a gente tem pegado algumas partes da Bíblia que nos interessam e colocado em prática. E essa, infelizmente, não tem sido uma das que eu tenho percebido em mim e em tantas outras pessoas, que tem sido colocada em prática. Porque ainda que você não tenha dinheiro, você deseja o status. Se você não tem tudo aquilo que deseja financeiramente, você coloca um outro Deus como o seu corpo, como a beleza, como as questões estéticas, com as questões das redes sociais, de você estar sempre muito bem, sempre. Então você está sempre colocando uma outra coisa no lugar de Deus. Como eu disse, nessa época não existiam as redes sociais, então era do dinheiro que o Senhor falava, mas aqui o Senhor, ele pode, a gente poderia ampliar para toda a realidade que a gente vive nos dias de hoje, quando Jesus fala que a gente não pode servir a dois senhores. E muitas vezes se faz confusão em relação a essa palavra, como se nós não pudéssemos usufruir do fruto do nosso trabalho. E não é o que a palavra diz. Ela diz sobre um trabalho desonesto, sobre a gente querer passar por cima do outro devido a uma condição financeira. Então Deus aqui, Jesus ele não está dizendo para nós que nós não devemos trabalhar, que nós não devemos usufruir dos frutos desse trabalho. Porque Salomão era um homem sábio e era um dos homens mais ricos, que foi considerado um dos reis mais ricos que teve. Então a gente não pode dizer que o dinheiro, nesse caso, ele não foi aproveitado por Salomão, mas veja que todas as vezes que Salomão, por exemplo, abria a boca, era pedindo ao Senhor a sabedoria, essa intimidade com ele, essa proximidade. E será que todas as vezes que a gente tem aberto a nossa boca ao deitar, tem sido em relação a isso? Ou será que temos nos lembrado do Senhor, pelo menos ao deitar? Ou será que a gente tem se lembrado apenas nas horas que a gente acha necessário? Eu preciso de um namorado, eu preciso que meu casamento seja restituído, eu preciso de um emprego, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E vamos colocando outros tantos deuses, como eu falei no início. Então a palavra ela é muito clara quanto à questão também da honestidade. A honestidade desse, como eu coloquei, do fruto do trabalho. Então, o dinheiro honesto, o dinheiro suado, o dinheiro que conquistamos a partir daquilo também e confiando também na providência de Deus, esse sim pode ser usufruído.
Mas aqui ele se refere aos fariseus, porque ele diz, vocês estão amigos, né, daqueles que têm dinheiro e se colocam até superiores dentro da sociedade devido à posição financeira que têm e à posição social que ocupam. Então, vocês que acham que não são vistos pelo Senhor, que o coração de vocês não são vistos pelo Senhor, Jesus diz que sim, e cada um vai pagar de acordo com as suas ações quando o Senhor os chamar. Então, a reflexão que a gente deve fazer para nós é como nós estamos nos colocando, o que nós estamos colocando no lugar de Deus na nossa vida. Porque temos deixado de orar, porque temos tido tão pouco tempo ao Senhor, porque essas palavras não nos tocam tão profundamente quando deveriam nos incomodar, porque muitas vezes nós nos colocamos como fariseus, achando que aquele que tem mais bens e recursos financeiros são aqueles que possuem todo o necessário para ser feliz, quando nós sabemos, pelo menos nós sabemos, que a verdadeira felicidade não se encontra nos bens terrenos e nem nos bens materiais. Que a gente possa pedir ao Espírito Santo que nos alerte, que nos desperte, que nos toque o coração para todos aqueles deuses que estamos colocando no lugar do Senhor, porque não é possível servir aos dois. Amém? Então tenha um bom final de semana, que tenha uma boa oração, que tenha um bom resgate do Senhor a partir dessa palavra. Beijo, até a próxima.